aí, tudo bem? Mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre queda livre e lançamento vertical para cima, tá? Lembrando que quando você lança alguma coisa para cima, ele vai contrário à gravidade e aí nós mudamos o sinal, tá? Então o sinal da gravidade para baixo seria positivo, para baixo negativo. Então nós vamos ver isso durante a aula e analisar os exercícios também, beleza? Favor da gravidade positivo, contrário negativo. Vamos começar, ó. Aqui eu trouxe da apostila de vocês mesmo, tá? É o módulo 15 da frente 1, beleza? E aqui, ó, eu quero analisar algumas coisas com vocês. Primeiro, o que é queda livre, tá? E qual que é o conceito? E o que nós vamos estudar? Então, primeira coisa, um corpo em queda livre, quando está sob a ação exclusiva da gravidade terrestre ou da gravidade do corpo celeste. Isso é queda livre, tá? Quando ele só está exclusivamente com a ação da gravidade, beleza? Quando tem alguma outra aceleração, ele não é considerado queda livre, tá? Então é a primeira coisa que a gente tem que saber. Segunda coisa, foi Galileu quem estudou corretamente, que pela primeira vez, a queda livre dos corpos, né? Então quando a gente fala de queda livre, o primeiro cara que estudou foi Galileu. E aqui, ó, corpos em queda livre têm a mesma aceleração. Professor, como assim? Mesmo as suas massas mudando, sim, a aceleração ela vai ser de acordo com a gravidade. Se a gente está na Terra, a gente vai usar 10 ou 9,8, dependendo do exercício, né? Mas a maioria deles é 10, beleza? O que a gente tem que saber? Igual eu falei agora no começo, ó, para baixo, tá vendo aqui? Eu estou a favor da gravidade. Então nós vamos usar o sinal positivo, igual tá aqui, beleza? Para baixo, a favor da gravidade. Para cima, eu estou contrário à gravidade. E aí eu vou usar negativo, tá bom? Bem tranquilo. Quando eu jogar na fórmula de tanto Torricelli quanto sorvetão, eu vou colocar a relação da altura, do tempo de queda, do tempo de subida, tá? Qual a velocidade que esse objeto chega no chão, tudo isso eu consigo analisar através da mesma aula, beleza? Então vamos começar aqui agora, ó. Primeira coisa, eu vou analisar aqui, dentro da fórmula sorvetão, eu vou analisar a velocidade, tempo de queda e a velocidade escalar final. Tá vendo aqui, ó? ΔS. Por que ΔS, professor? Se você lembrar do sorvetão, sorvetão é S igual a SO, mais VOT, mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. O que é o ΔS, gente? O ΔS eu peguei os dois S e coloquei juntos, tá? Então por isso que ele virou ΔS, beleza? Só isso. Então, se eu analisar dentro disso, eu vou pegar e vou ter a fórmula do sorvetão, tá bom? Igual tá aqui. Beleza. Mas se eu quiser saber o tempo de queda, eu vou pegar esse tempo da fórmula, que está aqui, e vou isolar ele, tempo de queda. Como ele está ao quadrado, vai ser raiz de 2h sobre g. Aí você fala, nossa professor, mas por que raiz de 2h sobre g? Gente, já que é tempo de queda, eu vou pegar um objeto aqui, por exemplo, nessa altura. Liberei ele. Quando eu libero ele, qual a velocidade dele? É óbvio, né, galera? Você já sacou. Velocidade inicial é 0. Então, eu venho e cancelo todo esse vetor aqui. Vai sobrar ΔS, que a gente vai chamar de h, que é a altura, certo? E vai sobrar a gravidade dele, que está aqui. Beleza? Tranquilo? Por que 2? Esse 2 está aqui desse lado, ele está dividindo, ele vai passar lá para o outro lado, multiplicando com ΔS. Vou chegar então nessa fórmula que está aqui embaixo, tá bom? Tempo de queda, então, é raiz de 2h sobre g. A gente vai lembrar dessa forma. Outra coisa, Torricelli. Quando que eu uso Torricelli mesmo, professor? Quando eu não tiver tempo, tá? Quando não tiver tempo no exercício. Quando o cara estiver perguntando para mim a velocidade que esse objeto chegou ao solo. Qual a velocidade que esse objeto chegou ao solo? Então tá aqui, né? Ó, velocidade final, ó, é igual a 0 mais 2g vezes h. Porque 0, mesma coisa. Soltei esse cara desse ponto lá de cima. Quando eu soltei, ele não tinha velocidade nenhuma. A velocidade inicial é 0. Ele vai chegar lá no chão com uma velocidade de raiz de 2 vezes gravidade vezes a sua altura. Igual está aqui. Beleza? Análise de gráfico, ela está aqui, gente. Você vai olhar sempre a relação de velocidade com o eixo do tempo, ou aceleração, você vai ver que é bem tranquilo, a gente já sabe
Quando é retilíneo é movimento uniforme, quando é parábola, movimento uniformemente variado, a gente já estudou isso, tá bom? Então bora lá. Aqui nós temos nossos 2 primeiros exercícios, certo? Aí da apostila de vocês. O nosso primeiro está dizendo assim, ó. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiam junto à superfície. Então, os dois chegavam exatamente igual, no mesmo tempo na superfície, tanto o martelo quanto a pena. Tá? Olha que louco. Então, o cientista italiano Galileu Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Então, o que ele pensou? Eu posso soltar exatamente ao mesmo tempo uma pena e um martelo. Por que a pena chega depois? Você sabe que a pena chega depois, mas por quê? Por conta da resistência do ar, não é por causa da massa dela, tá? Porque a aceleração que está puxando esses dois corpos pro chão, no caso, né? Ou pode ser na Lua, ou pode ser qualquer lugar que você tiver, é igual. Então, se você estiver na Lua, os dois vão estar puxados pela mesma velocidade. Se você estiver na Terra, vai ser exatamente pela mesma velocidade. No caso, a aceleração da gravidade. Beleza? Bom, na demonstração, o astronauta deixou cair, em um mesmo instante, de uma mesma altura, um martelo. Olha lá a massa. A massa ele colocou agora 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais o quê? Né? No vácuo, o que está igual? A inércia. Gente, inércia não tem nada a ver, tá? Inércia é a primeira lei de Newton, beleza? Primeira lei de Newton diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, então não é isso, tá? Que ele está querendo dizer aqui. Impulso também não, certo? Impulso é uma outra frente da física, que a gente vai, inclusive, estudar mais para frente. Trabalho também não, beleza? E acelerações, exatamente, as mesmas acelerações. Por quê? Se eu tirar a resistência do ar, e ele está falando no texto que ele retirou a resistência do ar, chegam iguais graças a quê? A mesma aceleração, tá? Bem tranquilo, né, gente? Bem de boa. Vamos lá para a próxima. O ornamento da fachada de um prédio se desprende e cai por 20 metros. Olha aí, ele deu uma altura, tá? Até atingir um toldo. O toldo é rasgado e o objeto continua sua queda, com 10% da velocidade com qual atingiu, terminando finalmente sua queda ao chegar à calçada. Beleza. Sabendo que a altura do toldo até a calçada é de 3 metros, qual a aceleração da gravidade? Que a aceleração da gravidade tem 10, então ele deu a aceleração da gravidade, e que a influência do ar pode ser desprezada, a velocidade com que ele chega no chão. Beleza? Então ele deu esse texto para vocês e perguntou a velocidade que ele chega no chão. Então bora lá. Primeira coisa, velocidade você sabe que é Torricelli. Professor, por que Torricelli? Porque eu não tenho tempo. Beleza? E ele pediu a velocidade de chegar no chão. Acabei de falar no slide anterior que é isso. Se você jogar em Torricelli, você vai ver. V quadrado é igual, V final ao quadrado é igual. Se você liberou ele de algum ponto, lá em cima, a velocidade inicial é 0, tá? Mais 2 vezes a aceleração, 2 vezes 10, vezes o espaço que ele caiu, tá? Que ele fala que é 20, beleza? Que é 20 metros, ó, lá em cima, ó, até atingir o toldo, certo? Se você jogar isso na fórmula, vai dar 20 metros por segundo ao quadrado. Beleza? É isso. Bom, continuando. Isso é a primeira parte, né? Velocidade do ornamento até atingir o toldo, beleza? Aí, logo depois do toldo, você vai ver a segunda parte da relação da velocidade. O que você vai fazer? Você vai fazer velocidade 2 é igual a 10V1. Como assim 10V1? Você vai pegar essa mesma velocidade e você vai dividir por 10. Professor, por quê? Porque você está dividindo pela aceleração aqui, tá? Então a segunda velocidade vai ser 2 metros por segundo. Beleza. Agora sim nós vamos fazer a velocidade ao chegar ao solo, tá? Vamos lá. Velocidade final ao quadrado é igual a 4, certo? Porque é 2 ao quadrado, a gente acabou de achar 2 aqui, né? 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 10 vezes 3. 3 está aqui, certo? Sabendo que a altura do todo até a calçada. Isso é igual a 64. Raiz de 64 é igual a 8. Beleza? Então, alternativa D. Vocês viram que a gente só jogou na fórmula de Torricelli e analisou cada ponto. Então, ela ia cair até o toldo, depois o toldo até o chão. Beleza? Tranquilo, né?
Próximo exercício. Considere a situação na qual um vaso de plantas mal colocado na sacada da varanda de apartamento cai, atingindo o solo após 3,5 segundos. Então vai cair e vai atingir o solo após esse tempo. Galera, reparou que agora eu tenho um tempo? Eu já não posso mais usar Torricelli. Essa é a ideia que a gente tem que ter, tá? Então a gente vai desprezar o arrasto, né, que vai falar do ar sobre o vaso. Podemos afirmar que o módulo da velocidade com que o vaso atingiu o solo. Então você viu, essa ideia é o seguinte: eu vou ter que achar a velocidade também, só que eu dei o tempo, eu não dei variação de espaço. Então não posso usar a Torricelli. Então eu vou usar a vovó Ateu, tá? Que está aqui para vocês. V é igual a VO mais aceleração vezes tempo. V final é igual. Vamos lá, qual que é a velocidade inicial? Ele está falando aqui, ó. Velocidade inicial soltou, lembra? Soltou é 0. Então nós vamos cancelar a velocidade inicial. Vai sobrar somente a aceleração vezes o tempo, 10 vezes 3,5, que é igual a 35 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele chega no Sol, tá? Só que ele não quer só isso, ele quer também a altura, beleza? Aí sim eu vou ter que analisar. Professor, eu vou jogar na fórmula do Torricelli para achar a altura? Não, porque eu tenho tempo. Aí eu uso sorvetão, tá bom? Essa é a dica que eu vou dar para vocês. Se eu não tivesse tempo, eu posso usar a Torricelli. Como ele deu tempo, usa sorvetão, que ele vai ter todos, né? Você tem tudo. Então, ΔS é igual a VOT mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Você já está cansado de saber isso. ΔS é a mesma coisa que H, né, que é a altura, certo? Nesse caso, VOT cancela, vai sobrar só 10 sobre 2, que é a aceleração sobre 2, vezes o tempo ao quadrado, que é 3,5 ao quadrado. Se você fizer essa conta, vai dar 61,25 metros, alternativa P de bola. Tranquilidade, né, gente? Tranquilidade, sem erro. Vamos para o módulo 16. No módulo 16, vai ser a análise de outras fórmulas, tá? Que, na verdade, são as mesmas fórmulas, só que destrinchadas para chegar no que você quer saber, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, como eu acho o tempo de subida? Lançamento vertical, galera, para cima, é o seguinte. Eu vou lançar um projétil que ele vai partir desse ponto inicial com velocidade 0, e aí ele vai ser lançado. Ele vai chegar num ponto que ele vai parar, também vai ser velocidade 0 e vai inverter. Então, é isso que é a ideia. Como que a gente vai calcular tempo de subida? Tá? Então vamos olhar aqui. A gente sabe que é vovô Ateu, né? V é igual a VO mais aceleração vezes tempo. E se eu isolar tempo de subida é igual a velocidade inicial sobre gravidade. Beleza? Então é a mesma coisa, mesma forma, eu só isolei tempo de subida. Tá? Velocidade de retorno. O que é velocidade de retorno? Mesma coisa, eu vou lançar, vai parar, ele vai retornar com qual velocidade? A gente vai usar Torricelli, tá? A única coisa, gente, é o seguinte, ó. Velocidade ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 acelerações vezes ΔS. Se eu quiser saber a velocidade de retorno, ele vai ser menos a velocidade inicial. Por quê? Porque uma ela foi contrária à gravidade e outra ela vai ser a favor da gravidade. Então por isso que ela vai ser menos. Eu vou trocar o sinal, beleza? Eu vou inverter esse sinal. Então a velocidade de retorno é sempre igual, né, a menos a velocidade inicial, beleza? Você pode reparar que é a mesma coisa, só que com sinais opostos. Uma está subindo, a outra está descendo, tá? E o tempo de queda, professor? A gente já viu o tempo de subida, tempo de queda é exatamente a mesma coisa. Velocidade inicial sobre a gravidade, tá? Então, vai e volta, certo? A única diferença é que a gente vai relacionar sinal, tá bom? Que vai ser aí o oposto, tá? E altura máxima atingida. Olha lá, gente, altura máxima atingida, também usando Torricelli, eu vou chegar em H é igual VO ao quadrado sobre duas gravidades. Tranquilo? Muito de boa, né? E aí nós vamos analisar esses dois exercícios para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Belezinha? Tranquilidade. Ó, em um local onde o efeito do ar é desprezível, a aceleração da gravidade é constante, tem módulo gravidade, G, né? O projétil é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial V0. Vamos lá. O tempo de voo T do projeto desde o seu lançamento até o retorno do solo. Você reparou que ele não deu valor nenhum, ele só quer que você analise, que você chegue nas fórmulas, tá? Então ele não te deu valor nenhum, só chegar nas fórmulas. Você sabe
que é tempo de subida, a gente vai usar vovô ateu, igual estava lá. Você vai chegar em tempo de subida igual a VO sobre gravidade. Acabei de comentar isso com vocês, tá? Professor, e além de tempo de subida, o que eu tenho que saber? Você vai ter que saber o seguinte, se eu pegar tempo de subida mais tempo de queda, certo? Eu vou ter dois tempos de subida, tá? Ele vai ser igual, lembrando que a gente vai somar. Então, o tempo vai ser 2VO sobre gravidade. O que ele quer dizer isso? Que o tempo inteiro entre ele subir e ele voltar, eu tenho 2VO sobre gravidade. Então, ele está falando aqui, ele não está pedindo só o tempo de subida ou só o tempo de queda. Olha lá, o tempo de voo desde o seu lançamento até o retorno. Então, você vai fazer 2VO sobre gravidade. Lembrando que VO sobre gravidade é só o tempo de subida. 2VO sobre gravidade é o tempo de subida e o tempo de retorno. É isso. Beleza? Essa é a A. Vamos analisar a B, tá? Altura máxima atingida. A gente acabou de analisar essa fórmula lá. Você vai pegar a Torricelli, vai isolar a altura, vai ficar H é igual a VO ao quadrado sobre 2G. Beleza? Tranquilo. Agora vamos ver uma coisa, gente. Vamos ver uma coisa. Ele está falando aqui. Se VO aumentar 20%, qual será o aumento percentual dos valores de tempo? Tá? Então, se eu aumentar a velocidade inicial 20%, o que vai acontecer com o tempo e com a altura? É interessante essa pergunta, né? Então, se eu aumentar 20%, o que vai acontecer com o tempo e com a altura? Uma coisa que eu poderia fazer, vamos supor que você não sabe analisar a fórmula, chegou na hora, não lembra analisar a fórmula. É o que eu sempre falo em sala de aula, você tem que usar a malícia, tem que usar a manha. Nesse caso, o que você pode fazer é atribuir valor, galera. Olha que interessante. Então, por exemplo, se é 1 aumentou 20%, vai ser 1,2 a velocidade inicial. Então, se a velocidade inicial de 1, ela deu tanto de tempo, ela deu tanto de altura, certo? Você calculou. Aí você faz a mesma coisa com 1,2 para ver o que acontece com o tempo e o que acontece com a altura. Para você ver qual que é o aumento. Tá vendo? É uma malícia que você pode ter, tá? Aqui ele fez, na resolução, ele fez usando a fórmula, que também é óbvio que dá para fazer, não tem erro, mas você pode fazer desse jeito, tá bom? Só estou comentando aqui com vocês. Então vamos lá, gente. Se VO aumentar 20%, ela vai ser multiplicada por 1,2. Perfeito. O tempo de voo de T é proporcional a VO, né? E também será multiplicado por 1,2, o que significa também um aumento de 20%. Tá bom. A altura máxima é proporcional a VO ao quadrado. Por que o quadrado? Lembra da fórmula? Ó, fórmula, tá? É só fórmula. E aí, se é ao quadrado, é 1,44, o que significa aumento de 44%. Então, já acabou, já matou, tá? 1 é 20%, porque elas são diretamente proporcionais. Então, se eu aumento 20% em 1 no VO, tempo também aumenta 20%, diretamente proporcional. Só que a altura é ao quadrado. Então, esse ao quadrado vai virar 44%. Só isso, tá? Então tá aqui a nossa resposta, beleza? Não tem erro nisso, beleza? Esse exercício 2, gente, vocês vão analisar a fórmula aí, só vocês, beleza? Já deu 18 minutos de aula. Então é só jogar na fórmula o que a gente comentou. Então ali você vai jogar em Torricelli, vai substituir para chegar tanto na altura quanto na velocidade. Beleza, gente? Tranquilo? Ele quer saber a velocidade. Tá bom, gente? Tranquilidade? Qualquer dúvida, você sabe que eu estou lá no WhatsApp, pode entrar em contato ou no Instagram. E não esqueça, né? Tarefinha, módulo 15 e 16 da frente 1. E você vai lá marcar, vou estudar em casa, vamos estudar em casa, vamos firme aí até esse período passar, porque vai passar. E a gente volta juntão e mais firmes do que nunca. Um beijo, galera, e eu fui!